Então, mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos. Como a maioria de vocês já sabem, nós temos concentrado os nossos estudos aos domingos de noite, no nosso tempo de culto ao Senhor, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e isso já faz alguns meses. Hoje, o natural seria que eu desse sequência ao que nós já começamos no capítulo 7, mas eu resolvi voltar um pouquinho, tá? E eu queria falar de um assunto que floresce lá do final do capítulo 3, vai até o começo do capítulo 4, e que eu acredito ser importante ser mencionado e explicado à luz das Escrituras. Muitos de vocês já sabem que a igreja de Corinto estava iludida com a sabedoria do mundo. Ela havia importado valores do mundo e por isso agia como alguém que era do mundo. O começo do capítulo 3, ele nos dá uma boa imagem dessa situação. Vejam, irmãos, Paulo dizendo para a igreja, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E para quem acha que isso não dava para piorar, a igreja de Corinto estava orgulhosa de si mesma. Quando ouvimos a exposição do final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4, nós vimos que a sabedoria de Deus, ela nivela todo mundo ao pé da cruz. E ela nos chama, ou ele nos chama, a rejeitar os critérios mundanos dentro da igreja. Porque igreja não é sobre status, não é sobre sucesso, não é sobre aparência ou sobre popularidade. Igreja é sobre fidelidade a Cristo. Nós também vimos como Paulo redefine o significado de líder. E ainda com a mente nessa questão de valores do mundo, Paulo ele mostra que os líderes da igreja não são estrelas, não são influencers. Eles devem agir como servos e mordomos. Liderança na igreja não é sobre o quanto um líder é carismático, sobre o quanto ele é eloquente, sobre o quanto ele é popular, como são líderes em outros lugares, e tudo bem nestes outros lugares, não na igreja. Mas a igreja é sobre, na liderança, o quanto o líder é fiel a Deus e especialmente no ensino da palavra de Deus. Nisso vimos como Paulo lidava com elogios e críticas e o porquê ele não vivia escravizado pelo que os homens pensavam sobre ele. E é justamente aqui que eu quero conectar com o tema de hoje. Porque o assunto que eu disse querer mencionar e explicar é justamente autoestima. E para isso, é bom a gente começar entendendo o que é autoestima. Na literatura secular, autoestima é geralmente entendida como a avaliação subjetiva que a pessoa faz de si mesma. É um julgamento sobre o próprio valor, sobre a sua própria competência, sobre a sua própria dignidade. A Associação Americana de Psicologia define autoestima como o grau em que as qualidades e características contidas no autoconceito de uma pessoa são percebidas como positivas. Em outra palavra, porque isso está muito difícil, e é o que eu disse há alguns segundos, a avaliação subjetiva do valor de si mesmo como pessoa. Um dos pesquisadores mais influentes nesse tema é o sociólogo estadunidense Maurice Rosenberg. Ele foi falecido em 1992, com cerca de 80 anos. Ele criou uma escala de autoestima como uma atitude favorável ou desfavorável em relação a si mesmo, uma avaliação positiva ou negativa do próprio eu. Na psicologia humanista, especialmente em Rogers e Maslow, a autoestima também ocupa esse lugar de destaque. Em resumo, e de novo, para não ficar muito complicado, eu vou colocar aqui no slide. Entendam que autoestima é, no pensamento secular, o quanto a pessoa gosta, valoriza e aceita a si mesma.
Então, irmãos, percebam como a definição secular de autoestima, ela está sempre ligada ao quanto eu consigo gostar de mim mesmo, o quanto eu me avalio, seja positiva ou negativamente. No fundo, tudo gira em torno do eu, como eu percebo, como eu me sinto, como eu me comparo, como eu me aceito. E aqui está o problema. Quando a nossa identidade depende dessa régua, ela fica nas mãos das circunstâncias. Basta um elogio para inflar, basta uma crítica para esvaziar. E é por isso que quando colocamos a nossa identidade no que os outros pensam de nós, ou até no que nós pensamos sobre nós mesmos, nós erramos o alvo. A verdadeira liberdade não vem de levantar a nossa bola com elogios, nem de tentar criar a cura para um ego ferido. O Evangelho nos oferece algo radicalmente diferente. E em 1 Coríntios 3, do versículo 21 até o capítulo 4, versículo 7, Paulo nos mostra que o cristão não precisa viver preso ao que os outros dizem ao seu respeito, porque o Espírito Santo, nele, no crente, faz com que ele descanse no que Deus fala a respeito dele. A verdadeira liberdade vem de receber o veredito de Deus em Cristo. E isso é o que Tim Keller, um dos meus pregadores preferidos, escritores preferidos, faleceu há 2 anos em função de um câncer no pâncreas, ele chamou de a humildade do autoesquecimento. E sobre a autoestima, ele diz que a questão não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É sair do centro para que Cristo, e unicamente Ele, esteja no lugar que lhe é devido. Então eu quero ler com você esse trecho que eu disse de 1 Coríntios com vocês, das Escrituras, orar e depois apresentar uma argumentação baseada nas Escrituras que nos orienta a pensar sobre a autoestima. Eu vou ler então na Nova Versão Internacional. Eu não tenho os slides daqui, tá bom? Então acompanhe na sua Bíblia, dos versículos 21 do capítulo 3 até o versículo 7 do capítulo 4. Diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem ao detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Senhor, eu quero te agradecer a oportunidade que temos juntos de considerar esse texto, levando em consideração esse tema da autoestima. Eu te peço, Pai, para que cada um aqui perceba a questão de o que significa adotar isso de uma perspectiva do mundo e olhar disso de uma perspectiva da Tua Palavra. Eu te peço para que o Senhor nos ajude, nos ilumine a entender isso e que nós saibamos viver, Pai, à altura de como o Senhor nos ensina, para a honra e glória do Teu nome e com certeza, Pai, para o nosso bem-estar. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando falamos em autoestima, geralmente nós pensamos em algo positivo, não é isso? Quase todo livro de autoajuda, palestra motivacional ou até mesmo conversa de psicologia popular gira em torno disso. E infelizmente,
Muitas pregações também giram em torno disso. Você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa se valorizar. Seu problema é a baixa autoestima. Mas é interessante notar como essa conversa sobre autoestima, ela mudou no tempo. Até o século XX, a maioria das culturas entendia que o problema da sociedade estava justamente em gente com autoestima alta demais. O criminoso, o arrogante, o violento, todos esses eles eram vistos como pessoas cheias de si, que precisavam ser corrigidas e humilhadas para não causarem mais problemas. Já nos dias de hoje, o discurso mudou radicalmente. Passou-se a dizer que o problema do ser humano não é pensar alto de si, mas pensar baixo demais de si. Hoje a conversa é outra. Fulano só cometeu aquele erro porque ele não se ama o suficiente. Se ele tivesse uma boa autoestima, ele não teria feito isso. De forma geral, acredita-se que se afirmarmos o que as pessoas pensam e falam, se as ajudarmos a acreditarem mais em si mesmas, elas vão ser melhores. Mais uma vez, Tim Keller, num livro que eu quero, na hora dos avisos, até convidá-los a adquiri-lo, ele lembra a gente. Ele cita um artigo, é da revista do New York Times, de 2002. O artigo chama O Problema com a Autoestima. A autora é Lauren Slater. Ela dizia que os especialistas já sabiam há tempos que é uma ilusão pensar que a baixa autoestima seria a grande causa dos problemas sociais. E ela cita pesquisas que mostravam que baixa autoestima não é a raiz dos grandes problemas sociais. Pelo contrário, quem pode ser mais perigoso é justamente aquelas pessoas com autoestima elevada que, quando são contrariadas, reagem com violência. Ou seja, é muito mais problemático pensar alto demais sobre si do que pouco demais sobre si. E a coisa fica ainda mais interessante, porque é muito conveniente para o nosso tempo, para a nossa geração, dizer que o problema das pessoas é baixa autoestima. Imaginam por quê? Nós vivemos uma cultura extremamente tolerante, extremamente permissiva. Nós não vivemos numa época em que nós confrontamos o erro dos outros. Então, ao invés de chamar as pessoas ao arrependimento, nós apenas dizemos: você precisa se valorizar mais. O problema não é o que você faz. De novo, o problema é que você não se ama o suficiente. E desse contexto que floresce, por exemplo, uma tentativa de alguns grupos cristãos que se iludem com a ideia de que nós, na verdade, precisamos aprender a amar a nós mesmos para então amar o próximo. Quando Jesus disse que nós precisamos amar o próximo como a si mesmo, Jesus sabia que a nossa tendência é que nós sejamos o alvo de maior amor que nós temos. E sobre essa ideia de baixa autoestima, ser conveniente em nosso tempo, de novo, Tim Keller ele disse: não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. Vocês conseguem perceber essa diferença? Nas culturas tradicionais, a resposta era: você está errado, precisa mudar. Hoje, a resposta é: você só precisa se sentir melhor consigo mesmo. E aqui está uma grande mentira. As pessoas não ficam curadas quando nós levantamos, enchemos o ego delas. Pelo contrário. O que a gente faz quando é alimentar esse ego, que já é naturalmente cheio, naturalmente inflado. E isso, irmãos, é exatamente o oposto do Evangelho. O Evangelho não vem inflar o nosso ego, ele vem crucificá-lo. Ele não vem dizer:
acredite em você. O Evangelho diz, arrependa-se e creia em Cristo. Agora, depois de tudo isso, entendam o seguinte, nem o ego inflado e nem o ego vazio são necessariamente respostas corretas à relação da autoestima. Se o que infla e se o que esvazia é determinado por aquilo que eu construo, tanto um quanto o outro está errado. Porque tanto o excesso quanto a falta de autoestima têm o mesmo centro. Eu. Quando nossa identidade está sendo construída com base nos nossos próprios critérios, sejam eles influenciados por aquilo que nós criamos ou por aquilo que os outros estão falando ao nosso respeito, tanto faz, eu erro o alvo. Se a minha identidade não for construída no que Deus, o meu Criador, fala de mim, eu viverei escravo de afirmações de tudo quanto é tipo, até daquelas que estão erradas ao meu respeito. Romanos 1:25, ele descreve a raiz do problema. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E no caso da autoestima, a criatura que nós adoramos é quem? Eu mesmo. Eu já vi jovens que, quando tiram uma nota baixa na escola ou na faculdade, entram em desespero, porque sentem que não são nada se não forem os melhores. Eu já vi adultos que, quando não recebem elogio no trabalho ou na igreja, ficam chateados, porque dependem da palavra de afirmação para se sentirem alguém. Em ambos os casos, o problema não é a nota, o problema não é a falta ou a presença do elogio. É que o coração está buscando um valor no lugar errado. Irmãos, esse é o diagnóstico correto. Tanto a autoestima inflada quanto a autoestima vazia ou ferida giram em torno do mesmo problema, o eu no centro. E o mundo tenta resolver isso como? De novo, basta você acreditar em si mesmo. Ou então, basta você melhorar a sua autoimagem. Mas nada disso toca no ponto central. E o ponto central, nós podemos entender com base no texto de 1 Coríntios, que é o foco do nosso estudo de hoje, porque o apóstolo Paulo nos mostra que a verdadeira liberdade não vem de inflar o ego, nem de tentar curar um ego ferido. A verdadeira liberdade vem de sair do tribunal do eu e descansar no que Deus diz a meu respeito. Então, em resposta, Paulo ele olha para a igreja de Corinto, cheia de grupinhos, cheia de competições, cheia de comparações, e ele diz: pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Percebem a profundidade disso? Paulo ele não vivia escravo da opinião dos outros e nem escravo da sua própria opinião. E eu sei que isso soa muito estranho, mas o fato é que ele não estava preso ao tribunal da aprovação humana e nem tampouco estava preso ao tribunal da sua própria consciência, o que ele achava dele mesmo. Por quê? Porque ele sabia que o tribunal que verdadeiramente importa já tinha acontecido na crucificação de Jesus. O veredito já tinha sido dado. Você que crê em Jesus Cristo é justificado. Imaginem um réu no tribunal. O juiz olha para ele e diz: você está livre. O caso está encerrado. Esse réu ele pode sair dali em paz. Mas seria um absurdo se todo dia ele voltasse ao tribunal para tentar provar o ponto dele, querendo ficar livre de novo. E, irmãos, é isso que nós fazemos quando buscamos a nossa autoestima em elogios ou em autocríticas. Nós voltamos para um tribunal que já foi encerrado por Cristo. E isso é libertador.
Isso significa que a minha identidade não é construída a cada dia com base no que os outros pensam de mim, nem com base no que eu penso ou sinto ao meu respeito. Minha identidade, o núcleo de quem eu sou, já foi estabelecido, já foi declarado por Deus naquilo que Cristo fez por mim e por cada um de vocês. E o que Cristo fez por mim e por cada um de vocês? Ele, que não tinha pecado, voluntariamente morreu como sacrifício no meu e no seu lugar. Ele me substituiu, porque quem tem pecado sou eu. Quem tem pecado é cada um de vocês. E a Bíblia ensina que essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados e em 3 dias, no 3º dia, Ele ressuscitou. A Bíblia nos ensina que quem crê nessa boa notícia tem seus pecados perdoados e, consequentemente, a vida eterna. Não há nada que eu e vocês, pelas nossas próprias forças, conseguimos fazer para obter esse perdão e a vida eterna. Nada apaga a culpa dos nossos erros, a não ser crer no sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. E quando cremos nisso, ganhamos uma nova identidade, que vem de quem? De Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 nos ensina: mas a todos que creram nele, está falando de Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus antes de crer em Cristo. Em Efésios 1 também aprendemos sobre essa adoção. Os versículos 4 e 5 dizem assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então percebam, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus objetiva, Ele mira a nossa santidade. Deus nos torna diante dele sem culpa. Deus nos adotou como filhos. Em 1 Coríntios, Paulo também fala que em Cristo nós nos tornamos santos, ou seja, pessoas separadas para Deus. E é aqui que a autoestima e identidade se separam, a identidade cristã se separam radicalmente. A autoestima diz: olhe para si mesmo, avalie-se e perceba o quanto você é valioso. Veja o quanto você merece. O Evangelho diz: olhe para Cristo, veja o quanto Ele é bom, veja o quanto Ele já fez por você. Isso nos leva à terceira parte dessa mensagem, de que uma perspectiva correta da autoestima precisa levar em consideração a identidade que temos em Cristo. Mais uma vez, Tim Keller, e eu repito, ele chamou isso de a humildade do autoesquecimento. E com essa expressão, ele quis dizer que o ponto-chave não é pensar menos de si mesmo, como quem olha para si mesmo e se acha um nada, se acha um lixo. Mas também não é pensar mais de si mesmo, inflando o ego, se colocando no centro de todas as coisas. A perspectiva correta é quando o eu deixa de ser o centro da vida e nesse lugar nós colocamos Cristo. E essa é uma grande diferença, porque a maioria das pessoas confunde humildade com baixa estima, baixa autoestima. Acham que ser humilde é se depreciar, se sentir inferior, nunca se ver como alguém amado ou importante. Não é isso. Na visão bíblica, humildade não é se negar valor, mas mudar o centro. Não é sobre eu ser grande, é sobre Cristo ser tudo em mim. Pense, por exemplo, um servo fiel. O servo ele não vive preocupado em como está sendo visto, se ele está sendo aplaudido ou se ele está sendo criticado. Ele vive preocupado apenas em cumprir a vontade do seu Senhor. E é exatamente isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 4.
O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Paulo já sabe quem ele é em Cristo. Essa é a humildade do autoesquecimento. Viver livre da necessidade de pensar o tempo todo em mim mesmo. Se eu estou sendo reconhecido, se eu estou sendo valorizado, se eu estou sendo aprovado. É descansar no fato de que o único veredito que importa, de novo, foi dado onde? Na cruz. A Bíblia fala sobre isso em termos de identidade. Agora 1 Coríntios 3, 23. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Em Colossenses 3, 3 nós aprendemos, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E isso significa que o meu valor não vem da opinião dos outros, nem da minha própria autoimagem. Vem do fato de que Deus, em Cristo, por exemplo, me chama de filho. Ele me chama de filho. Quando pensamos em autoestima, nos termos que a nossa sociedade define, ela é como uma montanha russa. Um dia você está por cima, cheio de confiança, porque foi elogiado. No dia seguinte, você está como? Lá embaixo, porque recebeu uma bronca, porque você fracassou em alguma coisa, você se sente arruinado. É como se cada elogio fosse uma injeção de bom ânimo e cada crítica fosse uma frustração, uma dor de cabeça. O ego humano vive enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Mas em Cristo é diferente. A identidade que Deus nos dá, ela é estável, porque não depende das circunstâncias externas. Ela depende do olhar de Deus. Vejam, em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebam, o mundo tenta nos dar identidade com base no que nós conquistamos, mas Deus nos dá identidade com base no que Ele já fez em Cristo. Por Cristo. A autoestima, da forma como o mundo a apresenta, acaba ilustrando uma balança de pratos. Quando recebe elogios, coloca peso de um lado e a autoestima sobe. Quando recebe críticas, coloca peso do outro lado e a autoestima cai. Vive oscilando de acordo com a régua dos outros. Mas em Cristo essa balança ela não existe, porque Deus já determinou a nossa identidade. Ele já deu o veredito. Em Cristo nós não dependemos mais dos pesos que os outros colocam nessa balança, ou que os outros nos fazem pensar que eu devo colocar nessa balança. Porque a identidade daquele que já creu em Cristo, se você já creu em Cristo, está firmada no amor de Deus, que não muda. Irmãos, e eu uso essa ilustração da balança, porque na prática, muitas vezes, é isso que acontece comigo. Quando eu recebo um elogio, parece que minha balança, ou prato, da autoestima sobe. Quando eu recebo uma crítica, principalmente aquelas que eu considero injustas, parece que a balança despenca. Eu sei que em Cristo essa balança não existe mais. Eu sei que o Senhor já deu o veredito, já declarou quem eu sou. Mas a verdade é que eu ainda luto para viver o tempo todo nessa liberdade. Como Paulo, na maturidade dele, ele conseguia. Nessa última sexta-feira, numa conversa com um amigo, ele me disse, a gente precisa ensinar aquilo que a gente vive. Eu falei para ele, então, nesse caso eu não posso ensinar quase nada. Porque grande parte do que eu ensino, eu mesmo ainda preciso aprender. E é isso, meus irmãos. Eu não ensino aqui porque eu sou melhor que vocês, ou porque eu já venci todas as minhas lutas. Eu ensino aqui
consciente que tanto vocês quanto eu estamos debaixo do mesmo pastor dos pastores. As instruções que vocês precisam ouvir e obedecer são as mesmas que eu preciso ouvir e obedecer. O apóstolo Paulo chegou a dizer: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Eu ainda não consigo repetir essas mesmas palavras do apóstolo Paulo. Minha consciência ainda é muito influenciada pelo meu desempenho, especialmente pelas minhas falhas. Mas graças a Deus, eu acredito que eu estou caminhando para frente. Eu acredito que hoje eu estou melhor do que eu já tive, mas eu ainda sofro quando eu me pego numa mudança de humor em função de um olhar que eu recebo, de olhar que eu recebo dos outros, ou da minha própria consciência quando eu falho. O meu ponto não é que a gente não deve ser grato pelo elogio dos outros, por essas palavras de incentivo. Eu agradeço e elas me encorajam. O meu ponto é que a nossa identidade não pode depender disso. Porque se depender, nós vamos viver, de novo, numa montanha russa. A boa notícia que todos nós devemos nos apegar é que a nossa identidade está firmada no amor de Deus. Já falei, o amor de Deus não muda, e por que não muda? Deus é amor. E aí, a gente descansa. É aí que precisamos, então, ser lembrados que quando buscamos aplausos, a verdade é que nenhuma aprovação supera a do nosso Deus. Nós precisamos ser lembrados que os nossos fracassos não devem nos definir. Em Cristo somos uma nova criatura e essa posição não muda. Nós precisamos nos lembrar que nossa cultura vai nos orientar e falar em frente ao espelho. Você é especial, você é lindo, você é linda, você é demais, você consegue, você pode. Quando isso acontecer, lembre-se de responder. Eu prefiro, ao invés de olhar para o espelho, olhar para a cruz de Cristo e me lembrar do túmulo vazio. Lembre-se que você é mais do que vencedor, porque em Cristo nós temos a vitória. Mas o Evangelho também nos lembra a não sermos ingênuos. Quando nós passamos a crer em Jesus, o Espírito Santo ele começa a habitar em nós. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E por isso nós temos uma batalha entre o nosso desejo natural e o desejo de Deus em nós. O Espírito Santo é Deus. Isso significa que somos e seremos constantemente tentados a inflar o nosso ego. E quando isso acontecer, lembre-se, tudo que você tem de bom, você recebeu do Senhor. Não existe espaço para vanglória. Essa é uma grande diferença entre o mundo e o Evangelho. O mundo nos manda, de novo, olhar para o espelho. O Evangelho nos manda olhar para a cruz. O mundo nos manda repetir, eu sou bom, eu sou capaz, eu mereço. O Evangelho nos leva a declarar, Cristo é bom, Cristo é suficiente, Cristo é minha vida. Agora, como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano? Eu quero sugerir alguns caminhos práticos. Em primeiro lugar, pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias. Nós somos muito rápidos para esquecer, rápidos demais para voltar à questão do prato, da balança de pratos, que em Cristo não existe mais. Por isso nós precisamos diariamente relembrar o que Cristo fez por nós. Romanos 8:1 diz, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Comece cada manhã dizendo, se lembrando, orando, eu não preciso encontrar uma identidade. Em Cristo eu já tenho a maior e melhor identidade que alguém poderia ter. Eu sou filho de Deus. Em segundo lugar, agradeça pelos elogios, mas não dependa deles.
Não é errado receber palavras de incentivo, elas são presentes de Deus. Paulo mesmo, ele elogia algumas igrejas por serem fiéis, pela fé que tinha naquela igreja. Mas o problema é depender disso para se sentir vivo, para se sentir satisfeito, para desfrutar de alegria. Então eu diria, quando você receber um elogio, agradeça a Deus primeiro. Talvez diga em pensamento ou em oração, Senhor, obrigado pelo encorajamento. Mas o meu valor ainda está afirmado em Ti, e não nisso que eu estou escutando. Em terceiro lugar, aprenda a ouvir críticas com humildade. Críticas doem, especialmente quando elas parecem injustas. Mas mesmo nessas que são injustas, pode haver algo que Deus está usando para te moldar, para me moldar. Provérbios 27:6 diz, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quando você ouvir uma crítica, tenha muito cuidado com a sua reação. Antes de falar qualquer coisa, pergunte-se, o que Deus quer me ensinar com isso? Lembrem-se, mesmo quando a crítica não for justa, de novo, ela pode ser usada por Deus para nos lembrar que nós não vivemos no tribunal humano, mas pelo veredito do Senhor. Em quarto lugar, sirva de forma anônima. Uma das melhores práticas para nos lembrarmos da nossa identidade em Cristo é não depender da opinião dos outros. Então, sirva sem ser visto. Aliás, eu agradeço a Deus para vários de vocês. Vocês chegam aqui domingo de manhã, domingo de noite. Poxa, o ambiente está limpo. Vocês vão no banheiro, poxa, está cheiroso. Tem coisas que acontecem aqui, eu sei, por causa da posição que eu estou. Louvo a Deus por essas pessoas que não vejo buscando mérito algum naquilo que elas estão fazendo. Louvado seja Deus por isso. E quem quer fazer isso, se lembra. É um bom lembrete. Inclusive Mateus 6, versículos 3 e 4, diz assim, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Faça algo de bom, sem contar para ninguém. Deixe que só o Pai Celestial veja. Isso treina o nosso coração a descansar na aprovação dEle. Em quinto lugar, vive em comunidade. Deus não nos chamou para andar sozinhos. Nós precisamos ser lembrados uns pelos outros da nossa identidade em Cristo. Hebreus 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não se isole, caminhe com irmãos que vão te lembrar quem você é em Cristo e a quem você pode também lembrar. Aproveito para falar. Se você não faz parte de uma coinonia, de um grupo no lar como nós temos aqui, eu sinto por você. É uma ótima oportunidade para você estar junto com a igreja, para desfrutar de comunhão, para desfrutar de um momento agradável, para aprender da palavra de Deus e também para isso. Para ajudar pessoas que talvez não estão se enxergando, e talvez você. Receber o recado de alguém por algo que você não está vendo em si mesmo. Em sexto e último lugar, cultive contentamento em Cristo. O segredo da verdadeira autoestima bíblica não está no quanto eu me amo, mas no quanto eu descanso em Cristo. Filipenses 4, do versículo 11 a 13, um pouco resumido aqui, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. A condição de Paulo, quando ele disse isso, ele estava preso. Ele não está dizendo que você pode qualquer coisa, ele está dizendo que em Deus eu posso encontrar alegria, mesmo quando eu estou lá embaixo. Mesmo quando eu preciso de recursos e não tenho. Mesmo quando eu preciso estar livre e eu não estou.
Quando você acreditar que precisa de reconhecimento, ou quando você for tentado a sentir falta de reconhecimento, ou quando for tentado a se depreciar, ore. Senhor, o teu amor me basta, em ti eu sou completo. Esses são alguns caminhos práticos, e nenhum deles é automático. Todos são exercícios espirituais e nos ajudam a viver aquilo que nós já somos, filhos de Deus, santos. Então, concluindo essa mensagem, entendam que uma alta ou baixa autoestima são dois lados da mesma moeda. Uma moeda que coloca o eu no centro e por isso não tem valor se queremos viver como oferta viva para o Deus que ofertou sua vida para que nós vivêssemos. O Evangelho, ao contrário das propostas do mundo, não infla o ego e nem o esvazia. O que o Evangelho faz é tirar o ego do centro. A verdadeira liberdade, meus irmãos, está em ouvir o veredito de Deus. É Ele que verdadeiramente me conhece. Portanto, saiam do tribunal da opinião que os outros têm de você. Saiam do tribunal da sua própria consciência acusadora. Viva debaixo da graça de Deus, porque a autoestima bíblica não é olhar para dentro de si. Não é ficar avaliando se você se gosta, se você não se gosta. Mas é olhar para Cristo, ver o que Ele fez por você e descansar. E antes que eu encerre essa mensagem, eu quero fazer só umas últimas perguntas, talvez reflexão para casa. Será que a sua autoestima está inflada? Você se sente melhor que os outros? Sente a necessidade de ter razão em tudo? Precisa sempre ter uma história melhor? Fica incomodado quando o seu trabalho não é reconhecido? Fica incomodado quando alguém ocupa o lugar que você queria? Você fica irritado quando a sua ideia não é a preferida? Você faz piadas irônicas sobre a sua autoconfiança? Uma autoconfiança desregulada tem muito a ver com uma autoestima equivocada. Ou será que a sua autoestima está vazia? Você frequentemente sente que não é bom o suficiente, mesmo quando os outros reconhecem suas qualidades? Você costuma depender do elogio ou da aprovação dos outros para se sentir valioso? Você se compara constantemente com outras pessoas e na maioria das vezes sente que sai perdendo? Você evita assumir responsabilidades ou desafios por medo de falhar e confirmar que não tem valor? Você se pega pensando mais nos seus defeitos e fracassos do que nas suas virtudes e conquistas? Será então que sua autoestima ainda está centrada em você mesmo ao invés de estar centrada em Deus? Irmãos, se você já creu em Cristo, então você já espera por dias que terá a dose perfeita de autoestima, porque a sua estima não será auto, ou seja, não vai ser baseada em si mesmo. Nesse dia que todos que já creram em Cristo aguardam, a estima será toda baseada em Jesus. E enquanto esse dia não chega, nós vamos orar para que Deus continue nos ensinando. Vamos orar à semelhança do salmista e pedir que Ele nos examine, nos mostre o que há de errado e nos guie pelo caminho eterno. Então vamos declarar juntos, enquanto esse dia não chega, que nós precisamos do Senhor.